Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse conteúdo com os seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e possa alcançar o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Bom, hoje a gente vai fazer uma apresentação continuando a falar sobre o livro As Virtudes Morais de Santo Tomás de Aquino. Uma obra realmente muito interessante que ela vai falar principalmente sobre as virtudes que são naturais do homem, né, que fazem parte da natureza humana e que podem, então, contribuir para que o homem ele possa ser um ser cada vez melhor na sua vida. Então, hoje a gente vai falar sobre dois assuntos relacionados a este livro. Se as virtudes se distinguem entre si, se existe uma distinção das virtudes entre si, e se também as virtudes, elas têm se existe um meio termo entre as virtudes. Então, com relação ao primeiro tópico, que aqui a gente vai falar, então, se as virtudes morais, as virtudes que pertencem ao homem, elas podem se distinguirem, pode haver uma distinção entre as virtudes, a pergunta então se elas podem se distinguir entre si, as virtudes as virtudes próprias do homem, ele vai dizer que essas virtudes que são próprias do homem, que fazem parte da natureza do homem, elas não se distinguem entre si, porque segundo ele, as virtudes elas vão levar o homem a um fim último. O homem ele sempre vai ter, né, a sua virtude, ela deve então levar a um fim último. Ela não deve então fazer com que o homem ele não tenha, vamos dizer assim, uma meta na sua vida. Ele tem que ter um objetivo. E a virtude é o que vai levá-lo a ter um objetivo final, que é a felicidade. Felicidade que é proporcionada por Deus. Isso seria numa vida, não nesta vida, na vida futura, na vida além desta. Então, na vida após a morte, a vida que não é a vida presente, né? A vida presente até é uma vida onde o homem ele iria exercitar as suas virtudes. Então, segundo o São Tomás de Aquino, como essas virtudes elas levam a um fim último, não pode haver então uma distinção entre as virtudes. As virtudes elas têm que ter então uma mesma característica, uma mesma finalidade, e elas não seriam então mais de uma. Elas teriam um objetivo que seria levar o homem a uma felicidade. Então elas não podem estar distintas umas das outras. Elas precisam então ser uma única virtude, sem distinção, que leva então esse ser humano ao seu objetivo final, que é a felicidade numa vida vindoura, que não seria a vida atual, a vida onde o homem vive e tem muitas dificuldades em encontrar uma plenitude e uma felicidade. Então, assim, essas virtudes, elas realmente têm que ter, então, uma operação e uma forma, que é o que as rege, e essa operação, essa forma levam ao fim último, segundo ele. Então, o Santo Tomás de Aquino, ele vai falar o seguinte, que as virtudes morais, elas são aquelas que fazem parte da natureza do homem, da natureza concupiscível e irascível. Então, assim, voltado principalmente para essa parte estão a temperança, voltada para a parte concupiscível, e o que faz com que o homem seja mais virtuoso seria ele ser uma pessoa menos concupiscível. Então, assim, a temperança é o que faz o homem ser menos concupiscível. E em relação à parte irascível, ele ser uma pessoa menos irada, uma pessoa mais calma, né, mais voltada para o lado da mansidão, que seria uma virtude também que o faz ser uma pessoa mais, moralmente falando, mais virtuosa. E essas virtudes morais, segundo o Santo Tomás de Aquino, elas vão ser a base, então, para essa natureza, para controlar essa natureza concupiscível, e elas vão estar sempre voltadas para o bem. Elas vão estar sempre voltadas para o alcance do bem. Entende? Então, assim, e além delas, dessas virtudes morais que fazem parte dessa natureza, existem as virtudes intelectuais, as teologais e as cardeais. As virtudes intelectuais, dentro delas, a gente pode ter, por exemplo,
a fé, que é uma virtude, ela vai ser algo que vai fazer com que o homem ele possa, então, ser uma pessoa que vá de encontro com Deus. Porque a fé, apesar de ser assim uma virtude até, vamos dizer assim, voltada para Deus, ela está muito ligada ao intelecto humano. Então, exercitando a parte intelectual, segundo ele, a gente vai conseguir chegar até Deus. Então, segundo ele, São Tomás de Aquino, ele acredita que a razão humana é que nos faz chegar até Deus. Não seria uma fé, assim, teologicamente falando, isolada. É uma fé que tem uma base fundamentada na parte intelectual do ser humano. E as outras virtudes também, que são, assim, voltadas para a parte divina, a gente tem a caridade e a esperança. E, segundo o São Tomás de Aquino, as virtudes cardeais, elas abrem a porta para as outras virtudes. Então, a gente teria, por exemplo, a prudência, a gente teria a justiça, a gente teria virtudes que são cardeais, que abrem a porta para as virtudes teologais. Então, ela abre a porta para que essa fé, essa caridade e essa esperança, elas possam, então, tomar força na vida da pessoa e serem aperfeiçoadas, porque ele acredita que depois das virtudes cardeais, as virtudes teologais elas vão aperfeiçoando, vão acrescentando algo para o indivíduo se tornar cada vez mais uma pessoa melhor. Mas tudo, como eu falei, fundamentado pela razão. A razão humana é que vai então tornar o indivíduo mais aperfeiçoado e mais próximo da perfeição, porque ele acredita que depois, além dessas que a gente falou, as virtudes voltadas, por exemplo, para a perfeição, a virgindade, nós temos também a questão da pobreza, elas são virtudes que aperfeiçoam o indivíduo, que tornam o indivíduo melhor, assim como a humildade e a magnificência, são virtudes assim que tornam o homem mais perfeito, são virtudes são virtudes moralmente superiores, né, que tornam o homem uma pessoa melhor. Então ele vai considerar então que existem virtudes, por exemplo, as virtudes intelectuais, as virtudes teologais, né? Elas vão tornando o homem mais parecido com Deus. Elas vão então tornando o homem um ser mais elevado. Essas virtudes, inclusive, como eu falei, elas são virtudes que dão essa força para que o homem se torne uma pessoa cada vez mais parecida com o divino, que é o objetivo maior, né? O objetivo nosso não é vivermos essa vida aqui, é uma vida parecida com Deus. Mas para isso a gente precisa das virtudes cardeais, como eu falei, da prudência, a gente precisa da justiça, para que a gente possa adquirir as virtudes teologais, porque as virtudes cardeais são uma porta de entrada, e dessa forma a gente adquire as virtudes teologais que vão nos dar então o caminho para uma vida perfeita. E depois também se pergunta se as virtudes elas têm um meio termo, né? Ele acredita que não existe essa questão do meio termo, né? Ele vai então enfatizar essa questão aqui muito claramente, né? Se existe essa questão do meio termo em relação às virtudes, né? As virtudes assim, se ela é um meio termo. Na verdade, ele vai falar que a virtude ela não está no meio, ela seria o extremo da potência, ela seria, como eu falei, o fim último do indivíduo, né? Então, ela não poderia estar no meio termo. Né? Ele acredita que este meio termo que aqui ele considera seria um meio termo muitas vezes voltado para certos objetivos, porque o meio termo que seria razoável a gente considerar seria um meio termo voltado para a razão e para o controle da nossa natureza concupiscível, porque ele acredita que através da razão a gente possa alcançar uma natureza humana mais controlada principalmente controlando a parte irascível e concupiscível do indivíduo, através então das virtudes da prudência e da temperança, né, sendo a prudência uma virtude cardial e a temperança uma virtude voltada para a parte do controle dos apetites, tudo isso tem que ser aperfeiçoado para o bem verdadeiro. Então, o indivíduo ele vai adquirindo o bem verdadeiro na sua vida, e isso a razão proporciona. Então, assim, o meio termo entre as virtudes, a não ser que seja voltado para a razão, que é o único meio de você aperfeiçoar o indivíduo,
porque não existe um meio termo. Na verdade, então ele vai falar que a virtude ela não está no meio termo, ela está no final. E a natureza, ela tem uma natureza do bem, né? Segundo o próprio Santo Agostinho diz, né? E na verdade ela estaria mais no extremo do que estaria no meio, entende? Então, assim, essa é um ponto controverso, porque tem aí outras pessoas, elas vão afirmar que pode existir esse meio termo entre as virtudes, né? Mas acontece que a diversidade e a capacidade, principalmente divisível, dessas virtudes, elas não se encontram no meio, né? Então, assim, ele vai então deixar muito claro isso, né? Que para que você possa ter uma diversidade, para que você possa ter algo que seja muito mais voltado para a parte do aperfeiçoamento, da parte da onde você possa encontrar seres diferentes, né? Seres que estejam aperfeiçoados, seres que estejam voltados para a parte racional. Você não pode ter o meio termo, você tem que estar voltado para os extremos, entende? Então ele vai dizer que as virtudes, se elas forem voltadas para o meio, elas não vão se aperfeiçoar, elas vão ficar sempre de uma maneira muito semelhante. O indivíduo vai ter as mesmas virtudes que outro, não vai haver uma diversificação das virtudes. Então, assim, o Santo Tomás de Aquino, ele é muito, eu acredito que ele é muito didático, assim, o livro que ele coloca é um livro muito interessante do ponto de vista moral, porque ele vai sempre colocar que tudo começa pelo bem, né, pela prática do bem. E ele vai colocar, então, que esse bem ele não pode estar no meio termo, ele tem que estar voltado para o extremo da sua potência, porque a alma do indivíduo ela é algo que é o que rege a sua vida. E isso precisa estar dentro de um contexto voltado para o controle das suas paixões, porque se o indivíduo ele for ceder às suas inclinações naturais, aos seus apetites, muitas vezes voltados para a parte, como eu falei, concupiscível, irascível, ele vai ter uma natureza muito decaída, muito primária, que não vai favorecer o desenvolvimento da virtude de uma maneira mais correta, de uma maneira completa. Ele precisa estar voltado para o lado intelectual, para o lado moral, para o lado racional, para que ele possa, através da prudência, através da temperança, através da justiça, se tornar um ser cada vez melhor. E voltado não para o meio, mas para o fim. Porque o fim último do indivíduo não é estar no meio, é estar voltado para o seu maior potencial, para a sua potência máxima. Então, isso só é adquirido quando o indivíduo ele consegue aprimorar as suas virtudes intelectuais, as virtudes cardeais, como eu falei, que são a porta para as outras virtudes, e sendo cada vez mais um ser humano racional, um ser humano que busca Deus, um ser humano que teme a Deus. Bom, pessoal, então nós vamos dar sequência a essa importante obra, que ela é vamos dizer assim, uma das obras que, com certeza, foram muito aclamadas e uma das obras que mais nos podem ajudar a crescer enquanto seres humanos as virtudes morais. E a gente vai dar sequência a esse assunto no próximo vídeo. Espero que todos estejam gostando, então, desse conteúdo. Deixem para nós o comentário, o like, né, aquilo que vocês estão achando, para que a gente possa aperfeiçoar cada vez mais este conteúdo. Muito obrigada pela atenção e até mais. Tchau, tchau.